Graça e paz a todos. Estou aqui mais uma vez e gostaria, nessa oportunidade, de estar compartilhando com os irmãos uma palavra a respeito de propósito. É tão importante a gente saber qual que é o nosso propósito, nós entendermos, que Deus ele tem um propósito para cada um de nós e entender o que é esse propósito, porque o propósito é que faz a nossa vida valer a pena. Miles Monroe, ele falava assim, ele tinha uma frase que ele falava, que uma vida sem propósito é pior do que a morte. Você viver sem propósito é como aquela música que fala, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não é assim. Nós entendemos pela palavra, nós vamos entender hoje pela palavra, que nós fomos criados com um propósito. E Deus espera que cada um de nós possamos cumprir este propósito. E eu quero basear essa palavra em alguns versículos bíblicos. E o primeiro está lá em Provérbios 16:4, que fala assim: o Senhor fez todas as coisas para atender aos seus propósitos. Todas as coisas, ou seja, Deus fez todas as coisas para atender aos propósitos dele. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos todas as coisas acontecendo com um propósito. Todas as coisas, Você pode ver que a maioria dos personagens, Deus tinha um propósito e ele cumpriu aquele propósito. Você pode ver isso na vida de Abraão, de Davi, de Moisés, de José, e tantos outros. E eu quero também ler um texto que está lá em Efésios, se você puder abrir e acompanhar, está em Efésios 1, versículo 4 e o 11. O 4 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha para você ver, está dizendo aqui que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, você nasceu no coração de Deus antes da fundação do mundo, você já estava lá dentro de Deus, do coração de Deus. E nada é fruto do acaso. Eu sempre gosto de dizer que Deus, não existe acaso na agenda de Deus, existe propósito. Propósito, nada. Às vezes a gente fala assim, nossa, que coincidência. Não é coincidência, é propósito de Deus. Então ele fala que antes mesmo, quando ele fala lá em Jeremias 1:5, com Jeremias, que antes que ele fosse concebido no ventre da sua mãe, o Senhor já havia o chamado para profeta entre as nações. Então o chamado é muito mais antigo do que nós, O propósito é mais antigo do que nós aqui nesta terra. E nós também não somos um fruto de um acaso, nós não somos frutos de um acidente biológico, não. Nós também não somos frutos da vontade do homem, nós somos fruto da vontade de Deus, Deus, nós somos fruto do nosso Pai Celestial, porque é nele que está a nossa origem. Então, muitas das vezes nós temos que voltar no nosso Pai Celestial para entendermos a nossa origem e entendermos o porquê nós estamos aqui justamente nessa época, justamente nessa geração. Então, para que nós possamos entender o nosso propósito e ser uma resposta para essa geração, ser uma resposta na nossa família, ser uma resposta diante daquilo que nos é apresentado. Eu sempre gosto de dizer assim, qual que é o legado que nós vamos deixar? Herança é aquilo que você deixa para os filhos. Legado é aquilo que você deixa nos filhos. E nós temos tantos filhos naturais quanto filhos espirituais. E nós temos... legado é aquilo que as pessoas elas vão dizer após a sua morte. Eles vão dizer assim, já foi tarde. Como nós vimos a história de alguns reis. Foi sem deixar saudades. O povo deve ter dito assim, nossa, já foi tarde. Sabe que eles vão dizer assim de nós? Já foi tarde. Ou a pessoa, quando você for, vai falar assim, nossa, vai fazer muita falta. Era muita bênção na minha vida. Nossa, essa pessoa deixou uma marca registrada. Aqui, na empresa que ela passou, na igreja que congregou, deixou uma marca ali na família. E vai estar sempre sendo lembrada com carinho, com saudades. Isso é legado. E nós temos que deixar um legado para essa geração. A próxima geração, ela tem que lembrar dessa geração e nos espelhar em nós. Então, nós temos que ser uma geração mesmo segundo o coração de Deus, como Davi. E aqui em Efésios 1:11 fala assim, nele digo,
em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, segundo a vontade de Deus. Irmãos, a palavra propósito, aqui em Provérbios 16:4, quando fala que Deus faz tudo segundo o seu propósito, ela quer dizer aquilo que é colocado diante de mim, o que faz a minha vida valer a pena. Ela também tem uma raiz no latim que quer dizer vocare, aquilo que eu fui chamado para fazer. Vocare é vocação, chamado, aquilo que eu fui chamado para fazer. Eu fui chamado nessa geração, eu nasci nessa geração com um propósito. Então eu fui chamado nessa geração com um propósito. Então Deus ele nos chama para viver esse propósito. E também essa palavra no original é Manaém, que quer dizer, que significa lugar para tarefa ou resposta, lugar de resposta. Então Deus ele é maior interessado que nós vivamos o propósito. Por isso ele nos chama, ele nos vocaciona para sermos nesse tempo o que ele predestinou para nós antes da fundação do mundo. Então ele espera que nós sejamos a resposta agora, e por isso ele nos vocacionou, ele nos chamou, ele nos deu dons e talentos naturais e espirituais, né? Nós temos talentos naturais, para vivermos o que aquilo que ele predestinou para nós antes da fundação do mundo, para sermos uma resposta hoje, nessa geração. Então você não é um acidente biológico, você não nasceu por acaso, você está aqui com um propósito. E eu quero pegar um exemplo que está lá em Neemias. Neemias 1. Neemias está aí depois de Crônicas, né? Esdras, aí vem Neemias. Neemias 1. Vou ler do 1 ao 4. Fala assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Ou seja, ele recebeu más notícias. E más notícias é o que nós mais temos recebido, né, a respeito da nossa nação. Ele estava perguntando sobre a sua nação. E o que mais nós temos recebido de más notícias na nossa nação não é pouca, né? É crise política, é crise na finança, é crise na educação, é desemprego, é violência, nossa, muito feminicídio que a gente tem visto, abortos, suicídios. Suicídio, eu li uma matéria, né, eu estou fazendo um curso e o professor estava falando nessa matéria, que o Brasil é o 8º país no mundo em suicídio. Que a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa suicida. Isso essa pesquisa é de 2008. E eles falaram que até 2020, as pessoas, a cada 20 segundos, uma pessoa estaria suicidando. Então, imagina, durante a gravação desse vídeo, quantas pessoas, né, já tiraram sua própria vida. Então, são só más notícias que nós temos no nosso país. Mas nós somos a resposta. Deus não nos colocou no Brasil por acaso. Não existe acaso, como eu falei para você, na agenda de Deus. Existe propósito. E a outra má notícia agora, né? Essa pandemia, que não é só no nosso país, mas é global. Então, nós entendemos que o país passa por uma situação muito complicada. E nós, como igreja, o governo, ele não tem a resposta, irmãos. A resposta não está na mão do governo, não. A resposta está na mão da igreja. Da igreja. Porque lá em 2ª Crônica, o povo, quando Deus fala, né? Se meu povo orar, ele fala assim: houver peste, quando houver fome, quando houver qualquer divergência, qualquer situação. Então, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e clamar, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então nós temos que ser uma resposta de oração
nesse momento. Nós temos que ser uma resposta para o Brasil nesse momento. Nós temos que ser uma resposta para cada pessoa que está internada nesse momento. Nós temos que ser uma resposta para cada desempregado nesse momento. Nós temos que ser uma resposta. Quando começou a pandemia, muitos grupos se levantaram para orar, mas o povo relaxou. O brasileiro é assim. Ele se preocupa muito no momento e depois ele relaxa. E as pessoas estão relaxando. E a oração, a intercessão, ela tem ficado de lado mesmo. E nós não podemos relaxar nisso. E quando Neemias ele ouve essas más notícias, o que ele fala no verso 4? Sucedeu que eu, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ou seja, a princípio ele tomou um choque e ele começou a orar, a chorar. Por quê? Por que chorar? Porque ele se condoeu da situação do povo. Ele teve misericórdia do povo. Sabe, irmãos, às vezes a gente está dentro de casa, está confortável, né? A geladeira está cheia, o armário. Mas e aqueles que estão aí nas ruas, né? Agora no frio, passando necessidades? Será que a gente tem se conduído com essas situações? Ou eu vejo muito que os nossos corações, ele está cicatrizado, sabe? A gente cicatrizou muita coisa, sentimentos. Às vezes você passa por uma pessoa necessitada e aquela pessoa se torna invisível, você nem olha para ele. Apesar de que, né, tem muitos golpes no nosso país, mas isso não é motivo para nós deixarmos de ajudar, de estender a mão, porque a palavra de Deus fala, melhor é dar do que receber. Melhor é dar do que receber. E o propósito de Deus, aqui na vida de Neemias, o primeiro propósito foi colocar ele como copeiro do rei Artaxerxes. E ele era um ótimo copeiro. Ele era o melhor copeiro. Por quê? Porque ele fazia tudo com excelência. E o rei reparou no copeiro. O rei reparou que ele estava triste, porque ele tinha por ele um laço, talvez de amizade, né, de cumplicidade, de comentar as coisas com Neemias. Talvez ele visse em Neemias um ótimo ouvinte, uma pessoa sábia com as suas palavras. E Neemias, então, ele foi um excelente copeiro. Então, eu quero te dizer, um propósito de Deus na sua vida. Talvez você, eu trabalho numa firma, seja um excelente funcionário. Faça com excelência aquilo que te for mandado fazer. Por quê? Porque isso te leva a outros patamares, E Deus, ele não nos dotou, né, com talentos naturais, espirituais, com a sua imagem, a sua semelhança, com o Espírito Santo, com tudo isso, para nós não sermos uma resposta. Mas ele nos dotou com tudo isso para sermos uma resposta. Então, Neemias chora, né? E ele ora, ele faz uma oração de identificação, pedindo perdão pela nação de Israel. Porque muitas vezes nós temos que nos identificar, irmãos. A nossa guerra não é contra carne e sangue, não. Tem pessoas que só pedem para pesar a mão, irmãos, ore. Sabe, a palavra de Deus fala que a nossa guerra não é contra carne e sangue. Ore mesmo, né? Contra os principados e as potestades, os espirituais, as hostes espirituais da maldade que tem agido através das pessoas. Satanás, ele vai agir através das pessoas, como Deus ele age através de nós. Assim como Deus ele nos usa, Satanás também usa os seus adeptos para o mal. E aí, o que acontece? Ele então fica triste por vários dias e o rei percebe a sua tristeza. Então o rei pergunta para ele, no 2:4, fala assim, o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Ou seja, ele não respondeu. Primeiro ele foi buscar de Deus. Senhor, o que o Senhor quer? Qual que é o propósito? Deus primeiro colocou um sentimento no coração de Neemias, um sentimento de tristeza pela situação. Um sentimento de, eu preciso fazer algo. E depois, quando o rei pergunta, o que você quer? E aí, então, ele vai orar ao Senhor. E aí ele responde no verso 5, e disse ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique.
Neemias não era um construtor, ele não era um engenheiro civil. Mas Neemias, ele entendeu que quando Deus nos chama, ele nos capacita. Pode ter certeza. Quando Deus nos chama, ele nos capacita. Então, ele capacitou Neemias para essa obra. E outra coisa que eu vejo aqui é o preparo. Fala assim, então o rei disse, tal. Mas eu quero ver o verso 7. Fala assim, disse mais o rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que eu chegue a Judá. Irmão, essas cartas aqui significam credenciais. Né? Às vezes você tem um propósito, Deus colocou no teu coração o sonho de ser um médico. Então vai fazer o Enem, vai se preparar, vai cursar medicina, e esse propósito do Senhor, você vai salvar muitas vidas, você vai ser um espelho, né, dentro de um hospital, é uma voz do Senhor dentro de um hospital. Então vai procurar as credenciais. Eu quero ser um pregador, vai estudar a palavra, vai fazer um curso teológico. Credenciais abrem portas. As credenciais fez com que ele pudesse passar em cada província. Com as cartas daquele rei, ele não teve problemas para chegar em Jerusalém. Então, muitas das vezes a credencial, ela te coloca em lugares, né, que sem a credencial você não chegaria. Você não chegaria. Então, nós temos que nos preparar. Então, o propósito de Deus, ele coloca algo dentro de nós. Nós já temos talento, nós já temos dons, nós já temos o Espírito Santo em nós, né? Nós precisamos orar como Neemias orou, nós precisamos jejuar, nós precisamos consagrar, nós precisamos colocar o nosso coração na necessidade alheia, né? No coração, né? Na necessidade daquele que está hospitalizado, daquele que está dentro do CTI, de uma UTI, daquele que está sem o seu emprego. Nós temos que pensar naqueles que estão desempregados. Então, é muita coisa que nós podemos fazer. Então, Deus espera que nós sejamos a resposta. Nesse tempo, né, de tanto problema, de tanta provação, de tanta notícias más. Quantas notícias más nós temos aqui no Brasil, né? Tantas notícias. E agora essa pandemia. E tudo isso nós temos que dar uma resposta. Outra coisa, irmãos. Quando nós estamos dentro do propósito, existem alguns benefícios que nós descobrimos. Primeiro, nós temos uma autoestima saudável. Porque o propósito é aquilo que faz a sua vida valer a pena. É aquilo que faz você levantar toda manhã. É aquilo que te motiva. É aquilo que te dá, né, energia, sentido de existência. Quantas pessoas estão aí suicidando? Quantas pessoas estão em depressão porque não fala que a vida dele perdeu sentido? Não tem sentido mais. Eu não tenho prazer mais. Por quê? Porque ele não tem um propósito. O seu propósito acabou. Outra coisa, capacidade de superação de obstáculos. Quantos obstáculos Neemias teve? Se você ler o livro, você vai ver que ele teve um bocado de obstáculos. Mas o que acontece? Ele superou todos eles. Todos eles ele superou. Porque ele sabia, ele tinha certeza do propósito. Outra coisa, foco. Quando chamavam Neemias, quando armava qualquer cilada para ele dizia, estou fazendo uma grande obra. Não posso ir. Não posso sair. Estou fazendo uma grande obra. Então, nada pode tirar o nosso foco quando nós estamos dentro de um propósito. E nós sabemos que esse propósito é aquilo que traz contentamento. Eu gosto de dizer assim que a glória pertence ao Senhor. Mas todas as vezes que fazemos algo para o reino de Deus, nós temos uma grande satisfação. Nós sentimos o quê? A alegria. Isso nós temos. Então, é uma alegria que não está baseada em conta bancária, não está baseada no que você tem, mas naquilo que você é. Naquilo que você é. Uma resposta de Deus para essa geração. Uma resposta de Deus para a vida das pessoas.
Talvez você trabalhe em algum lugar, chega alguém lá desesperado. E aí você conversa com aquela pessoa calma e através da sua vida, aquela pessoa ela tem uma resposta. Deus coloca em você. Porque você está com o ouvido sensível à voz de Deus. Outra coisa, para ouvir propósito de Deus, nós temos que estar com o ouvido sensível. Porque Deus fala. Deus fala através da palavra, Deus fala através desse vídeo, agora pode ser uma resposta para você. Deus fala através de visões, de sonhos. Deus fala através dos profetas. Deus é um Deus que fala, Deus fala o tempo inteiro. Deus fala através de um hino. Deus fala através da internet, de uma mensagem. Deus fala tanta coisa através da sua palavra, que para mim a maior revelação é a palavra de Deus. Né? Profecia fora da palavra de Deus é profecia que você pode descartar, porque toda profecia ela tem que estar dentro da palavra. Então nós entendemos isso. Outra coisa é aquilo que nos dá o quê? Brilho no olhar. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, né? Aquilo que faz com que tenhamos brilho no olhar. Para finalizar, eu quero ler Atos 13. Vamos lá? Atos 13, versículo 36, fala assim: porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Ou seja, o que eu quero pegar aqui, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus. Nós temos servido conforme a vontade de Deus. Eu vou deixar essa interrogação para você. E se você não sabe o seu propósito, uma pessoa que não sabe o seu propósito é terrível, porque ela fica se medindo com outra pessoa, ela fica querendo ser outra pessoa, sendo que ela já é tão importante, você já é tão importante, você já é tão especial, que Deus já te colocou em você tudo o que é necessário para você cumprir o seu propósito. Você não precisa nem se achar além, porque isso é orgulho, e nem aquém de ninguém. Você é a resposta do Senhor para esta geração. Amém? Que Deus continue falando com você e que você verdadeiramente procure descobrir. Ore ao Senhor e fala: Deus, qual é o propósito que o Senhor tem para mim? E Ele vai te responder. E se você já está dentro do propósito de Deus, glória a Deus por isso. Continue, né? Aperfeiçoe o dom de Deus em você. Amém? Que Deus continue falando.